Procurador Marinos Marcico, do Tribunal de Contas da União. Procurador Marinos, como é que andam os processos sobre os supersalários no Executivo e no Legislativo, na Câmara e no Senado, após vários anos de tramitação aqui no Tribunal? Os processos existem três processos, né? Dois processos são decorrentes de auditorias relativamente ao poder legislativo, um poder notório por descumprir o teto constitucional, e outro processo é relativamente a você receber acima do teto por dupla fonte, ou seja, você tem mais de um emprego, às vezes 3, 5, 8, 9 empregos, né, públicos ao mesmo tempo, e você recebe acima do teto. Esse processo, que foi de nossa iniciativa, ele está, já acredito que prestes a ser julgado, já entrou em pauta e foi retirado de pauta, e creio que uma solução poderá ser dada em curto prazo em relação a essa excrescência, que é funcionários receberem acima do teto em franco descumprimento da Constituição do nosso país. Ele está andando numa velocidade razoável? O que está acontecendo? Ele já tem 4 anos. Eu entendo que mesmo decorrido todo esse prazo, há justificativa por essa demora, sim. Ele está andando com bastante esforço por parte da unidade técnica, uma vez que esse processo envolve interesses políticos muito pesados. Ele mexe com a nata da administração pública, justamente com o filé mignon dos nossos estamentos burocráticos, com aquelas pessoas que realmente se consideram intocáveis na administração pública, que possuem conhecimentos na administração pública, que se aposentam e voltam em franco descumprimento do princípio da impessoalidade da administração, voltam à administração simplesmente não por mérito, mas porque conhecem pessoas e aí acumulam empregos, a sua aposentadoria com outros empregos, e descumprem o teto constitucional, descumprem as leis do nosso país. Agentes públicos que descumprem a nossa Constituição. Isso também acontece na Câmara, no Senado? Naturalmente, naturalmente. A nossa estatística não acrescentou os dados do Legislativo, porque nós não temos acesso, ou não tínhamos acesso ainda a esses dados. Obviamente, se forem acrescentados, vamos observar muitos casos, realmente, servidores do Legislativo que são aposentados e que acumulam salários e aposentadorias, alguns acumulam até salários na ativa mesmo, e que descumprem o teto constitucional, simplesmente ganham muito mais do que o teto constitucional. Veja bem, um ministro do Supremo Tribunal Federal que julga um mensalão, né, o salário desses ministros perto de membros do Legislativo, de funcionários do Legislativo, é um salário irrisório. Irrisório. Há pessoas que ganham muito mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor está sabendo sobre a discussão do TCU para que se corte ou não se corte os salários de quem tem dupla fonte. Existe um julgamento que foi interrompido há poucas semanas. O ministro Carreiro, inclusive, que é relator de um outro processo sobre supersalários, já declarou que é a favor de que haja contabilidade do teto 2 vezes. Qual a opinião do senhor? A minha opinião é que é de acordo com a representação. Enquanto a Constituição determinar que a soma de tudo que você recebe da administração tem que estar dentro do teto, então assim tem que valer. É o que diz a Constituição. Então façam o seguinte: acabem com o teto constitucional, acabem com essa hipocrisia que está acontecendo na administração pública, onde as pessoas honestas cumprem o teto constitucional e aqueles agentes públicos que sabem, que conhecem a Constituição, né, simplesmente descumprem a lei. Descumprem a lei e acabou-se, né? Então vamos acabar com isso, porque esse teto constitucional só serviu para simplesmente institucionalizarmos uma espécie de socialismo administrativo. Ou seja, funcionários que ganhavam muito pouco agora estão ganhando praticamente igual ao teto. E funcionários que merecem ganhar muito bem, ganham limitados ao teto. Hoje, por exemplo, um funcionário de nível superior da administração pública recém-concursado ganha praticamente o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que ele não tem a mínima responsabilidade, tem responsabilidades muito menores do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. E diria ainda muito mais, há funcionários que trabalham muito pouco na administração pública, nós sabemos disso, né? E os que trabalham acabam sendo contaminados por esses que trabalham pouco, porque ganham praticamente a mesma coisa, às vezes até menos dos que não trabalham, e acabam desestimulados. E assim entramos num círculo vicioso em que só a população do Brasil tem a perder em relação a isso, porque vamos fornecer serviços cada vez mais lastimáveis à população. Quem paga a conta dessa falta de meritocracia? Quem paga a conta é a população. Quando vai a um guichê do INSS, por exemplo, quando requer algum serviço público,
né? Quando vai um posto de saúde, é a administração. Só que eles não associam isso. Não associam esse mau atendimento à total falta de um regime de meritocracia na administração pública. Ou seja, quem produz deve ganhar mais de quem não produz. O senhor é a favor de acabar com o teto? Eu sou a favor que termine com o teto constitucional, porque o teto constitucional, em primeiro lugar, é uma peça de ficção na administração pública. Simplesmente poucas pessoas têm o seu salário cortado pelo teto constitucional. Em segundo lugar, dá ensejo a simplesmente que se descumpra as nossas leis. Ou seja, esse teto foi descumprido, está sendo descumprido e será descumprido eternamente. O que se deve fazer é simplesmente colocar critérios para as carreiras. Eu acho um absurdo, por exemplo, que o teto seja o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um funcionário de nível médio, por exemplo, da administração pública, ele não deve ter o seu salário vinculado ao teto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunca. Porque em momento algum ele deve ganhar igual ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunca deve chegar sequer perto do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por uma questão de mérito. Há que se ter, sim, uma legislação que regule os níveis mínimos e máximos de salários em cada carreira e que devem ser bastante inferiores ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que é uma guerra perdida e que é melhor desistir dela? Em face de questões políticas acentuadas em relação ao teto constitucional, eu entendo que ele não cumpre o seu objetivo, simplesmente não está cortando os gastos públicos, está simplesmente desmotivando os servidores produtivos que podem procurar coisas melhores na iniciativa privada, que ganha exatamente muito mais do que o teto constitucional em face da qualificação deles, e está prestigiando os servidores que não trabalham, que fazem um concurso público, entram na administração pública, alguns nem concurso público fazem, né? Entram por cargos de nomeação política, né? E daí para frente não há nenhum estímulo para ele, porque por mais que ele se dedique, ele vai ganhar, está sempre todo mundo perto do teto, vai ganhar 5%, 10% a mais, então é melhor ir para a praia. De quem é a culpa dessa guerra perdida? Olha, essa questão começa desde a implantação do regime jurídico único, né, quando pegamos os servidores seletistas e tornamos os servidores estatutários. Daí, inclusive, a causa do rombo, do déficit da previdência pública, né, surgiu justamente disso. Né? Naquela época, nós tínhamos salários mais compatíveis com cada função, né? Então nós teremos uma história bastante grande, né? O que eu diria simplesmente é que hoje se faz um populismo, uma demagogia na administração pública que realmente é insuportável. Insuportável para quem trabalha e para quem lida com questões da mais absoluta relevância na administração pública. Então isso precisa acabar na administração. Realmente precisamos voltar com a meritocracia na administração pública e não com o apadrinhamento com o conhecimento político. O senhor está cético e o senhor ganha menos que muitos funcionários públicos na administração federal. Consultores da Câmara, como o senhor já foi, ganham notadamente, como revelou o nosso site, também a própria Lei de Acesso à Informação, mais de 30 mil. O senhor vai deixar a administração pública? Não, de modo algum, não vou deixar a administração pública. Entretanto, eu devo lamentar, né, que eu fiz um péssimo negócio, pois eu era consultor da Câmara de Deputados e entrei no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público, por concurso público. Né? Hoje eu ganho, considerando horas extras, mais os penduricários de lá, eu ganho talvez um pouco mais da metade do que ganharia se fosse um consultor da Câmara de Deputados. Com todo respeito à carreira, são pessoas bastante preparadas. Né? Entretanto, hoje nós vivemos esse tipo de situação. Não estou reclamando especificamente de minha remuneração, acredito que seja bem remunerado. Entretanto, estou reclamando dos critérios de remuneração da administração pública. Essa não é uma realidade só do senhor. O juiz Nino Todo declarou em entrevista ao site, né, que em vários gabinetes de juiz, o juiz é o terceiro, segundo, quarto, quinto salário no gabinete. Bom, eu também posso dar exemplo que no Tribunal de Contas da União, aqui no meu gabinete, talvez eu seja o que menos ganho. Né? E eu entrei já ganhando menos do que a minha assessoria e vou me aposentar menos do que minha assessoria. Isso realmente é uma realidade que ocorre. Com todo o mérito a todos os meus assessores e todos os funcionários do Tribunal de Contas da União que fazem um trabalho magnífico. Entretanto, a imposição de tetos constitucionais faz com que haja distorções em termos salariais na administração pública como um todo. Com essa visão da realidade, até um certo ceticismo, o que o senhor e o restante do Ministério Público aqui no TCU vai fazer diante de esses 3 processos que estão em andamento sobre os supersalários e sobre essa nova consulta do Congresso a respeito da dupla fonte? Bom, o que será feito nesse caso é acompanhar o processo. Agora a decisão está com o corpo deliberativo do Tribunal de Contas da União.
O que devia ser feito já foi feito. Instauramos os processos, representamos junto ao tribunal e agora esperamos que seja uma decisão que seja dada, naturalmente será dada em respeito à norma constitucional.